estejam aproveitando. Nós estamos em Vairá, então nós estamos vendo isso daí. Para entender a paraxá da semana, irmãos, tá? Essa semana, então, hoje nós estamos estudando com o Géia. Nós temos duas instruções de Guimarães, que são muito importantes para todos vocês em ano de dupla unção. Então, nós estamos vivendo um ano de dupla unção. Nós estamos vivendo o terceiro dia, o terceiro mês, o terceiro ano, e estamos em Vairá. Vocês estão vendo? Está dando para ver? Então eu vou botar lá para ver se vocês conseguem ver. Tá? Aqui, ó. Terceiro dia, terceiro mês, terceiro ano. Por que assim? Ion. Ion não é dia, Ion não é ano, Ion não é mês. Ion é uma marcação de tempo. Ion é abertura e fechamento de portal. Tá? Então assim, lá como a válvula do coração da irmã Lourdes abre e fecha, assim é um portal, um chá, ele abre e fecha, tá? Assim é um portal, tá? O portal abre e fecha, abre e fecha. Cada vez que um portal abre e fecha, nós temos então um ion, tá? Então, nós estamos no terceiro dia do terceiro mês do terceiro ano, na paraxá de Vairá, tá? Okay? Isso aqui é importante, por quê? Porque a nossa meta é essa aqui, ó, tá? A nossa meta é essa aqui, Shavuot, no terceiro ano. Não deu para vocês verem. A nossa meta é essa aqui, ó. Shavuot no terceiro ano. Nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui para vir para cá, tá? Nós estamos aqui. Nós estamos nesse momento saindo de Hanukkah em direção ao Ano Novo das Árvores, né? Do Bishvat, tá? Que vai ser 12 e 13 de fevereiro, que é assim chamado 15 de Shevat, tá? 15 de Shevat vai cair 12 e 13 de fevereiro. Tá? Então, aqui, nós passamos por esse Sha'ar de Hanukkah. Vocês fizeram, todos aproveitaram o exercício da Hanukkah? Vocês viram o que é o treinamento? Então vocês fizeram 8 dias de treinamento de doação, tá? De agradecimento. Vocês não pediram nada, vocês só agradeceram pelo que já tiveram recebido. Isso é um exercício extraordinário. Foram 8 dias fazendo isso com as orações, né? Baruch Hashem por isso, né? Então, abriu, fechou, tem o Ion, né? Então, vai Erev Variboker, Ion. Vai Erev Variboker, Ion. Tá? É um processo, tá? Então, a nossa meta é essa daqui, né? Esse é o Shavuot mais poderoso nesse período que nós estamos vivendo de Havlei Mashiach, as dores de parto de Mashiach. Vocês já devem estar vendo as dores de parto acontecendo no planeta, tá? A paraxá da semana, Vairá, onde nós tratamos das pragas, das 7 primeiras pragas, nós temos que dar um retorno a Shemot. Shemot Vairá é uma paraxá só, tá? Muito embora a gente estude em 2 semanas. Tá? E é uma paraxá só porque Vairá está dentro de Shemot, tá? Okay? A paraxá de Vairá é a continuação de Shemot. Não tem assim, quando a gente abre a Torá, são 40 linhas, né? Cada parte do rolo tem 40 linhas. Não pode ser diferente porque foram 40 vezes que o Michigan foi levantado, né? Ao longo dos 40 anos do deserto. São 40 linhas. Então, a paraxá de Vairá, ela não abre uma linha, porque quando a gente abre uma página, uma paraxá, tem um espaço e tem uma marcação, tá? A verdadeira paraxá, né? A verdadeira Torá, Sefer, né? No Sefer. Não no Rumash, no Sefer. Então, a paraxá de Vairá, ela começa entre linhas, tá? Então, por isso que a gente diz que é uma só paraxá. Então, nós estamos vindo de um evento do Burning Bush, tá? Então, o que caracteriza a paraxá de Shemot? Na realidade, a paraxá de Shemot não é caracterizada pelos nomes. Os nomes, eles vêm para nos mostrar, né? Que ora é Yaakov, ora é Israel, para nos mostrar que nós estamos nisso daqui, né? Quer dizer, Israel, 70 almas desceram para Mitzrayim. Ó, 70 almas desceram para Mitzrayim. Ok, Baruch Hashem por isso. Então, mas o que acontece mesmo é o Burning Bush, tá? Essa manifestação, né, da Shekhinah nesse mundo. Aquela manifestação quântica, tá? E aí nós vimos o quê? Nós vimos que lá no CERN, na Suíça, né? Eu mandei para vocês isso, né? O cientista estava preocupado porque uma
uma entidade quântica foi criada, se manifestou e agora é residente no túnel, né? Aquilo ali é um cilindro, né? Tá? É um cilindro eletromagnético, né? Tá? Ele é todo eletromagnético. E abre-se então uma válvulazinha de hidrogênio e os átomos começam a ser excitados. Um vai para lá, outro vem para cá, né? Até que quando tem a colisão de hadrons, então aquilo é todo monitorado. Se formou lá dentro uma entidade. E agora eles estavam preocupados porque a entidade estava, tipo, que governando a experiência. Tá? Quem é que leu isso que eu mandei? Quem é que leu? O professor... Tá vendo? Tá vendo? Vocês leram, tá? Então, isso parece estranho para o cientista, não para nós. Porque nós conhecemos o Burning Bush. Tá? Nós sabemos que isso é uma coisa que ocorre, tá? Okay? Então, Baruch Hashem por isso, né? Nós sabemos quando o esperma penetra no óvulo também tem a criação de uma Shekhinah, tá? Nós sabemos disso daí. Tá? Então, o que falta aos cientistas? Torá. E o que falta aos Toraites? O que falta aos Toranites? Falta ciência, né? Então, por isso que o certo é estudar como nós estudamos com os Mekubalim, né? Livres de, livres para, tá? Então, nós vimos que ali ocorre um diálogo, né? Ali ocorre um diálogo. Moshe, ele não aceita o diálogo. Por que Moshe está refratário ao diálogo? Porque Moshe, ele está na sua zona de conforto. Tá? Moshe está aqui. Pô, ele era casado com o vice-rei de Midian, o sumo sacerdote de Midian, aquele que morava em palácio, que tinha servos, que tinha centenas de ovelhas para ele pastorear. Ele era casado com a filha, já tinha filho, e não queria aceitar por isso. Tá? Então, ele alega medos, né? Mas eu não sei falar, eu sou gago, não vão me ouvir, né? Então, Moshe está aqui. Então, o que nós vimos na semana passada? Que tudo nosso começa daqui, né? Nós estamos nessa região daqui, tá? Nessa região daqui. Então, diz o Midrash que foi necessário uma semana para que o tetagrama, né? Para que o Ensof, né? Para que a governança tirasse, não é que ele tirou Moshe daqui, mas viu o que era necessário para tirar Moshe daqui. Né? Então vamos ver. A academia se lembra o que foi necessário para tirar Moshe da zona de conforto e medo? A academia se lembra? A academia se lembra, não? Vocês não estudam, hein? Quem é que leu a Parashá da semana passada? Porque eu dei as instruções, mas tem o texto. Vocês leram o texto? O que faltou? O que fez? O que tirou Moshe da zona de... Vamos ver, a nossa essência, ela é quântica. A nossa essência é um string, tá? Aqui em cima, eu sou wave-like. Eu sou essência quântica, tá? Na essência quântica, eu desejo experienciar coisas que são o quê? Colapsadas. Eu desejo colapsar, é um desejo. Tá? Então, como é que o Sefer Yetzirah ele vai nos dizer? Que Keter deseja Malhut e Malhut deseja Keter. O que é Keter deseja Malhut e Malhut deseja Keter? É aquela coisinha que tem lá no Oriente, né? O Uno contém um todo, o todo contém um Uno. Né? Tá até na bandeira lá da Coreia, né? A bandeira da Coreia do Sul tem o Uno contém o todo contém o Uno, tá? Que é isso que está aí, que eu falei, e tem os trigramas. Tem os 4 trigramas, que representam o quê? Yud, Ke, Vav, Ke. Tá? Agora, por que a Coreia do Sul teve essa explosão que ela teve? Que a partir de 68, eles contrataram rabinos, inclusive o rabino Shulam, de que eu sou muito amigo, tá? Ganhou muito dinheiro dando aula de Talmud e Parashá na Coreia do Sul. Hoje a Coreia do Sul, né, no secundário, os alunos estudam Talmud. Entendeu? Vocês estão estudando muito mais do que isso, tá? Então, aqui é o seguinte, né? Aqui, isso daqui, ele deseja aqui embaixo. E aqui embaixo, deseja lá em cima. Vocês se lembram do símbolo? Eu acredito que o mestre Luffy já deve ter colocado aí para vocês, né? Tá? O Uno contém um todo, o todo contém um Uno. Tá? Então, quando nós estamos em estado, o nosso estado quântico, ele deseja
operar coisas no mundo colapsado. E a nossa consciência que está no mundo colapsado deseja experienciar coisas... Ah, caiu aqui no chão. Deseja experienciar coisas no mundo ondulatório, tá? Então não é que haja um mundo ondulatório e não é que haja um mundo colapsado. As coisas existem simultaneamente, tá? Então, qual é o princípio da similaridade de Niels Bohr, Prêmio Nobel em 22, né? Tudo aquilo que ocorre nesse mundo simultaneamente está ocorrendo no mundo ondulatório, tá? Então aquele símbolozinho lá dos coreanos não, né? Dos orientais, eu nem sei qual é a origem do símbolo. Alguém poderia ver e colocar aí para mim, né? Se é taoísmo, se é budismo. Tem uma origem, porque está na bandeira da Coreia, né? Tá? Não está na bandeira da China, mas está na bandeira da Coreia. Tá? Aquilo ali é exatamente esse conceito, tá? Okay? Então, Moshe está nesse mundo daqui, tá? Então, o que a governança faz? Ele não vai poder se movimentar aqui sem uma onda guia. Vocês entenderam? Tá? Nós não conseguimos nos movimentar sem uma onda guia. Agora, nós só temos uma onda guia? A princípio, não. A princípio, nós estamos ligados a um soul group, tá? Um soul group é uma consciência quântica que nos guia, tá? Okay? Então, vamos lá. Então, nós estamos vendo que para Moshe seguir a sua tarefa, ele precisa de ter a sua estrutura desse mundo completa, tá? Então, nós estamos vendo isso daí. Faltava a Moshe essa onda guia. Então, vamos ver. Mas por que faltava a Moshe a onda guia? Por quê? Por que faltava a Moshe a onda guia? Ele já não tinha nascido circuncidado? Então já tinha o portal, tá? Como assim dizer, o cli dele parecia estar pronto, mas ele ainda não tinha a residência da Shekhinah. Tanto ele não tinha a residência da Shekhinah, que a Shekhinah aparece para ele como uma externalidade, no Burning Bush. Onde está o cli? Está no Bush, na sarça. Então, ele viu uma coisa dele que estava fora. Para aquilo vir para ele, então Aharon teve que aparecer do nada. E encontrar com ele aonde? No deserto. Olha só, tá? Vocês estão vendo? Isso é um problema que ocorre conosco, tá? Ocorre conosco. Então eu pergunto, por que ele era um cli perfeito, que ele nasceu circuncidado, mas por que Moshe ainda não tinha essa conexão com o seu soul group? Moshe estava aqui, mas não tinha conexão. Não tinha conexão. A conexão apareceu para ele. Ó, é possível ter conexão, tá? Daquela forma. Aí o que aconteceu? Apareceu Aharon, que é a conexão, que é o sumo sacerdote, né? Tá? Então, por que, academia? Porque Moshe ainda não tinha essa conexão com o seu soul group, com a sua onda guia, com o seu lado sumo sacerdote. Por quê? Vocês se lembram? A Torá também dá a dica, tá? Como é que Moshe era conhecido? Como é que ele era conhecido? Então a Torá nos diz, né? Que Zípora falou para Yitro, né? Um egípcio nos ajudou. Tá? Então, ele ajudou Zípora a dar água, a pastorear, né? As ovelhas de Yitro, né? E ele fala, a Zípora fala, um egípcio nos ajudou, tá? Um egípcio. Orosh Pedro, Mitziri, egípcio. Tá? Orosh Pedro, Baruch Hashem por isso, tá? Então, ele era um egípcio. Então, como é que Zípora se relacionava com ele? Como um egípcio. Como é que Yitro se relacionava com ele? Como um egípcio. Como é que a comunidade de Midian se relacionava com ele? Como um egípcio. Tá? Então, a consciência dele era de egípcio. Tá? Era de egípcio. E como é que é a consciência de um egípcio? Como é que é a consciência de... Hã? Ele é idólatra, o egípcio é idólatra. Idólatra. Olha a consciência do egípcio aqui, ó.
Isso é o que acontece com os neurônios. Isso é ciência medida, tá, irmãos? Tá? Isso é o que acontece com as ligações neuroquânticas, né? Alta tecnologia isso aqui. Tá? Quando a pessoa não tem um foco em alguma coisa, tá? Ah, eu queria ser piloto de avião, tá? Mas na verdade eu queria mesmo era ser da Fórmula 1, tá? Tem pessoas que é assim, né? Tá? Então o Eluf Capitão Leite, ele queria ser lá major da polícia militar, ele queria ser lá, mas ele também queria ser diácono da igreja. Né? Bifurcou, tá? Toda vez que nós temos mais de um foco, assim é que funciona o nosso cérebro. Tá? Por isso que é importante Shema Israel, Adonai Elokeinu, Hashem Echad. Tem que ter um foco, um foco, um foco. Tudo é um foco. Por isso que o Burning Bush é um foco. Vocês entenderam? Tá? Ele é obrigado a olhar para um foco e tirar as sandálias, porque a terra em que ele pisa é sagrada. Não tem outra terra que seja sagrada, só aquela. Só o Burning Bush, só a Shekhinah. Como é que as coisas começam a aparecer para nós? Né? Tem um irmão e vai ter o quê? E vai ter um cajado. Vocês entenderam? Tá? Olha só, como é que nós estamos montando a nossa estrutura de entendimento quântico do manual quântico que é a Torá, tá? Então, aí, para os irmãos meditarem, né? Quantas coisas o irmão tem em mente? Tá? O multifoco do irmão. O que o irmão tem que cortar de desejos, né? Porque o desejo é o foco, né? Para ele ter mais foco na Torá. Porque se ele faz a conexão, a governança cria o foco certo, tá? Por que o irmão não atinge os objetivos que ele quer? Porque a vida dele está assim, ó. Isso é o que está acontecendo dentro da cabeça do irmão. Por falta de foco. Entendeu? Não pode, tá? Então, isso é... Nós estamos começando a ver a Torá nos ensinar ao foco. Então, vamos lá. Aí, ele vai dizer, né? Ele vai dizer: Vaomer paor mi Adonai, asher eshma bekolo, lesh laha et Israel. Tá? E o faraó disse: quem é o Eterno para que eu escute sua voz e envie Israel? Não conheço ao Eterno e também não mandarei Israel. Então aqui a gente começa a ver que fica difícil de nós fazermos a position com aqueles que não estudam como nós estudamos, aqueles que não têm o conhecimento que nós temos. É difícil fazer o opposition, tá? Então, como é que a Torá agora vai fazer esse opposition? Tá? Vai trazer as pragas para o faraó entender. Vocês entenderam? Tá? Vamos ver, o que o faraó fala? Vaomer paor mi Adonai, asher eshma, becolô, eu não conheço aí. Não sei quem é esse cara. Tá? Lesh halá, para enviar, né? Para enviar. Et Israel, né? E o faraó diz: quem é o Eterno para que eu escute sua voz? Vocês entenderam? Então, às vezes, então nós sabemos que a onda guia pode ser uma pessoa e pode ser um determinado elemento, um determinado cajado, tá? Uma pessoa, né? Quem já teve assim na vida, alguém que pode dizer: puxa, ele me ajudou muito, tá? Eu estava assim, estava assado, e ele me ajudou muito, tá? Quem já teve isso na vida, dá um thumbs up aí que pode dizer: puxa, eu me lembro do fulano, ele me ajudou muito, tá? Foi uma onda guia naquele momento, tá? Agora, pelo outro lado, nós temos o cajado, tá? O cajado é exatamente o que nós fazemos. A Torá é o nosso cajado. Porque o cajado, ele era capaz de fazer tudo, tá? Ele virava cobra, ele virava árvore, ele abria mar, ele fazia cair maná, ele fazia sair água de pedra. O cajado faz tudo, que é a Torá, tá? Então, nós temos que ter a Torá e temos que ter a onda guia, tá? Então, o que nós estamos aprendendo aqui? Tá? Que a minha onda guia vai se manifestar no próximo, em alguém, tá? Então, se eu não busco alguém, eu não liberto a minha onda guia, eu não faço contato com a minha onda guia, que é a Or Roser, tá? A Or Roser. Tá? Então,
vamos ver esse 9 aqui. Tá? Então, Matê, que é cajado, e tem a cajado é men, tet rei, né? Gematria de 54, que é 9. Que é 9. Então, isso é importante vocês terem em mente. Então, enquanto Moshe não recebeu Haron, a conexão com a sua onda guia, e não tomou posse do cajado, segurou a cobra pelo rabo e virou cajado, tá? Ele não pôde sair na sua missão. Okay? Então, o que nós aprendemos lá em cima, né? O que nós aprendemos lá em cima? Né? Nós aprendemos, and surely no rational man should enter upon any important understanding without first invoking the blessing of the deity. Tá? Então, antes de entrar em qualquer empreendimento, nós temos que fazer o quê? Nós temos que buscar a Torá e o cajado. Nós temos que buscar o cajado, que é a Torá, e a nossa onda guia. Tá? Então, vocês estão aprendendo isso já logo no início de Rumash Shemot, né? Tá? Então, tem essa confusão, Moshe fica muito chateado, e como é que Hashem responde? E o Eterno disse a Moshe, agora verás o que farei ao faraó, porque com mão forte vos enviará, e com mão forte vos expulsará. Tá? Então, ele estabelece, como assim dizer, a padronização. Tá? Então, as coisas são feitas dessa forma. Aí nós entramos agora na paraxá da semana. Vadabé. Vocês aproveitaram essa introdução? Começamos a ver que existe uma relação, né? Existe uma relação para que se o nosso objetivo é realmente crescer, né? Se o nosso objetivo é se manter nos pontos elevados da curva, né? Nós temos que sair da posição de conforto. Então, Moshe, o que ele fala, né? Eu não sou mais adequado. Né? Então, nós vimos como isso influencia, né? O nosso dia a dia até hoje. Quando nós temos que sair de uma posição de conforto, né? A gente sempre arruma alguma desculpa. Né? Então, e nós sabemos que essa posição de conforto, ela penetra na pessoa de forma tal, né? Que a pessoa começa a ser aquilo que ele não veio para ser, para cumprir. Tá? Então, Moshe, ele não veio para ser egípcio, mas ele vivia como egípcio. Tá? Então, lá quando Zípora fala um egípcio nos ajudou, ele introspecta isso aí. Então, também é uma outra posição de conforto. Tá? Então, nós vimos, então, que essa posição de conforto, na posição de conforto, nós estamos desconectados da nossa onda guia. Tá? Desconectados. Tá? A onda guia, na realidade, nossa meta está na onda guia. Tá? Por quê? Porque é a onda guia, né? É a onda guia que fica, né? Quantos encontros iremos experienciar, né? Então, lá no nosso gráfico, né? Na nossa lousa, nós temos essa colocação. A gente sabe que se deixar por nós mesmos, né? Se deixarmos por nós mesmos, nós vamos querer andar na flauta, tá? Mas a onda guia está nos avisando, tá? Só que pelo outro lado, nós também temos o nosso Mr. Kitolice. O Mr. Kitolice, ele é, na realidade, um Elohim, né? Ele é uma potestade. Ele é Urua Stut. Né? Urua Stut. É o Mr. Eu chamo de Mr. Kitolice, mas é Urua Stut. Tá? Então, o que acontece? O Nefesh Tartânia, ele não quer sair da sua posição de conforto. Tá? Os animais buscam posição de conforto. Então, o homem, né? O homem como Gufi, ele também busca a posição de conforto. E a posição de conforto, ela nos leva a coisas incríveis, né? Por exemplo, ninguém gosta de fazer todos aqueles exames para tirar a carteira de habilitação. Tá? Aí existe o despachante, né? Que quebra o galho. Né? Isso é uma posição de conforto. Tá?
Então, todos vocês, em algum momento, já fizeram a seguinte pergunta: mas não tem um jeito de tornar isso mais fácil, mais simples de ser resolvido? Então, isso é o misto ectolice que age na gente. Mas a nossa onda guia, né, a onda de Broglie, né, que está ligada ao Soul Group, o Soul Group tem uma missão. Tá? A missão do Soul Group é limpar a Neshoma, abastecer Riá, para ter energia para subir a Keter, que é Yeridá. O Soul Group tem essa... O Soul Group, ele quer retornar, né, a face com Hashem, né? Porque no início era at first, man was permitted to converse with his maker. O nosso Soul Group, ele quer retornar aos níveis mais altos possíveis, tá? Então nós vimos também isso daí, tá? Então, todos nós temos essa onda guia, mas na maioria das vezes ela está idle, né? Ela está inerte, está adormecida. Inclusive, na maçonaria se usa essa expressão, né? Adormeceu, né? O que é adormecer? É não estar mais na loja e não ter mais conexão com a egrégora. Né? Isso é adormecer na maçonaria. Então, só que na paraxá da semana, então nós vamos começar a ter experiências, né? Vamos começar a ter experiências. Uma dessas experiências vem então com a apresentação, né? Com aquela apresentação no Burning Bush. Tá? Aos seus forefathers, eu me apresentei como El Shaddai. Tá? Então, eu me apresentei como El Shaddai. Então nós vimos, né, isso também ontem, né, que aos seus antepassados eu me apresentei como El Shaddai. Aos seus antepassados eu me apresentei como El Shaddai, Shomer, Dalet, Elohim. Vocês estão vendo aqui o Sha'ar, né? Direitinho. Shomer Dalet Israel, né? Aqui eu não posso dizer que é Israel, porque isso aqui é egípcio, né? Tá? Mas aos seus antepassados, eu me apresentei como El Shaddai, Shomer Dalet Israel, né? Que é o vigilante, né? Shomer, né? Vigilante das portas de Israel. Tá? Ok, mas aqui não é Israel, né? Aqui é como era nos egípcios. Tá? Mas a ti, agora, eu estou me apresentando como El Shaddai, above nature. Tá? Então, above nature. Que vai dar o Yud Ke Vav Ke. Tá? Então, nós também vimos isso ontem, né? Que está na paraxá da semana, essa evolução. Tá? Vocês estão vendo, né? Então, Moshe entendeu o que era El Shaddai, porque ele aprendeu com os sacerdotes no Egito. Mas ele não sabia o que era Yud Ke Vav Ke. Tanto assim que na paraxá da semana, o faraó fala: quem é esse Yud Ke Vav Ke para que eu tenha de escutar o que ele deseja para o povo de Israel? Né? Não é isso? Tá? Vocês estão vendo? Então, até Moshe, a história para aqui. Daqui para frente, nós vamos então andar mais um passo, above nature. Tá? No História Calamitatum, aqui é o Yud Ke Vav Ke, aqui é Shomer Dalet Israel, aqui é Mashiach. Tá? Nós ainda vamos ter que percorrer todo esse Winding Road aqui, né? E nos elevarmos para chegar lá. Quem chegará? Aqueles que se ocuparem das coisas da Torá, terem zelo pelas mitzvot, e Rohaha, Ve'et e Rinu, instruir como foi instruído, para poder então cumprir o modelo. Tá? A New Mode of Communication. Tá? Okay? Então nós vimos isso daí, tá? Tudo nós vimos ontem. Então, vamos ver mais o que a gente viu, né? Então a gente viu que Moshe, ele entendeu a mensagem. Por que ele entendeu a mensagem? Porque ele aprendeu, ele tem que ter a onda guia. Aí nós vimos que aparece do nada. Vou botar mais aqui. Vou botar mais aqui. Nesse momento, Moshe está sem autoconfiança. Tá. Então ele precisa de quê? Da onda guia. Então o que nós vimos ontem? Que não necessariamente a onda guia
não necessariamente a onda guia, é uma coisa quântica que está em nós. A onda guia pode ser algum próximo, tá? Então, alguém me ajudou no trabalho, alguém me ajudou na educação, tá? Vou fazer uma pergunta. Quais irmãos que se lembram ainda, assim, de uma querida professora? Tá vendo? Isso é uma onda guia, tá? Uma onda guia. Tá? Baruch Hashem por isso, tá? E nós podemos ter várias ondas guias, tá? Eu sempre dou exemplo aqui para vocês, né? Professor Peter Chapman, Sir Geoffrey Vickers, Professor Churchman, todos esses grandes mestres que eu tive a oportunidade de ter contato, Lord Sachs, tudo isso são ondas guias, né, que a gente recebe. Por quê? Porque nós estamos ligados a um Soul Group. O Soul Group, ele está em entanglement, tá? O Soul Group tem sua missão e tem sua visão. Dentro desse Soul Group tem, então, partículas, tá? Sparks de consciência divina, tá? Que se eu estou me elevando, eu começo a ter contato com vários, tá? Então, Moshe, falta autoconfiança. Eu sou gago, problema na língua, eu não sou o adequado, tem gente melhor que eu, né? Tá. Então nós vimos que nós precisamos de uma onda guia, tá? E com a onda guia, então, nós vamos aprender a lidar com problemas, tá? Ok. Baruch Hashem por isso. Nós vimos isso daí muito bem. Só que nós também vimos que não adianta só a onda guia. Para ver o opposition, né? Para ver o opposition do Nefesh Tartânia com o Nefesh Helena, nós temos que ter alguma ligação, né? É como se fosse o pino da dobradiça, tá? Você tem aqui um lado da dobradiça, você aqui tem o outro lado da dobradiça. Isso aqui não vai ser uma dobradiça. Só vai ser a dobradiça se eu tiver o pino da dobradiça, tá? E esse pino da dobradiça foi dada em forma de cajado. E esse cajado é colocado de uma forma bem mística, né? Aí uma cobra, uma nahash, aparece, pega a nahash pelo rabo, Moshe, ele pega e vira um cajado. E com esse cajado, então, vai começar a haver a articulação. Ora o cajado está com Moshe, ora o cajado está com Aharon, e nós vamos ver lá na frente, na discussão de Korach, né, que esse cajado, então, ele aflora, ele sai dele flores, e é considerado, então, o verdadeiro sumo sacerdote. Então, vocês estão vendo como a Torá, ela é extraordinariamente extraordinária, tá? Tá tudo ligado. E nós vimos que cajado é Matê, vai gerar o nome Matitiarro, né? Que em português é Mateus, né? Tá? Que é o auxiliador de Deus. A conexão, tá? Então nós estamos vendo que existe uma conexão, tá? Existe uma conexão. Essa conexão é exatamente o formato do cajado, que é o nosso cérebro com a nossa coluna vertebral aqui, né? Que tem o líquido, né? Aqui dentro, né? Esse é o nosso cajado, né? Então, aqui está Moshe, aqui está Aharon, aqui está a governança, aqui está Aharon, e essa ligação, a governança, é feita, então, por esse cajado que nós chamamos de Ruach, tá? Okay? Então, nós vimos tudo isso ontem, tá? Então, agora nós temos a seguinte situação, né? Moshe é daqui, Aharon é de lá, e Matê é a conexão, tá? Então, nós vivemos nesse mundo sem a verdadeira... O que é a escravidão? A escravidão é isso daqui. Está na zona de conforto, na zona do medo. Isso é a escravidão. Tá? É a escravidão. O irmão suporta para ter o que comer. Uma escravidão. Tá? Para sair daqui, então, nós vimos o quê? Existem 4 perigos dessa escravidão. Nós vimos que o primeiro perigo é a morte física. Nós vimos que o segundo perigo é a morte espiritual. Nós vimos que o terceiro perigo é esquecer que nós temos uma origem. Tá? Nós temos uma origem. Tá? Nós vimos que a escravidão, a nossa escravidão, começa nos nossos avós. Né? Por quê? Porque eles saíram com 210 anos de escravidão, mas já tinham se passado 190 anos desde que Hashem anunciou os 400 anos para Avram Avinu, que foi na data do nascimento de Yitzhak, tá? E Yitzhak viveu 180 anos, tá? Então nós sabemos disso, tá? E nós também vimos que um outro perigo é
uma vez que nós estamos na escravidão, no conforto, cercado pelo medo, tá? Que é ter uma vida sem perspectiva. Tá? Sem perspectiva. Então, muitos de vocês estão aqui porque, em um determinado momento, se viram sem perspectiva de vida e acabaram encontrando o caminho da Torá, que é a vida. Tá? Tão simples quanto. Agora, aí, como é que nós fazemos para conseguir sair, né? Não necessariamente, naquela época, por exemplo, não tinha Torá ainda, né? Mas por que eles receberam o mérito de sair dessa escravidão? Primeiro, porque eles se preservaram, né, dentro de uma identidade cultural. Tá? Essa identidade cultural nós chamamos de família, linguagem e hábitos. Né? Tá? Linguagem e hábitos. Então, por exemplo, se um filho chega em casa com um palavreado diferente, os pais logo percebem que ele está andando com amiguinhos do colégio ou da rua que não estão de acordo com a identidade familiar. Né? Alguém já teve isso daí? Alguém que é pai, mãe aí? Alguém já sentiu, né, isso daí em um filho? Então, ok. Então a Torá nos traz isso daí. Nós vimos também que um outro mérito, né, é quando eles não praticavam Lashon Hará entre si. Tá? Não se odiavam gratuitamente. Tá? É o Kinat Sinah. Né? Uma outra coisa que nós vimos, que é que eles não adotaram divindades egípcias, né? Que é uma coisa que, lamentavelmente, nós, aqui no Brasil, né, temos essa facilidade de adotar. Né? Toda hora aparece um pastor que tem unção, um pai de santo que é poderoso, um novo culto, um novo rito. Né? Não, temos que ser firmes a não se misturar com divindades egípcias. Né? E no final nós vimos o quê? Nós vimos que eles não mudaram de nome. Tá? Não mudaram de nome. Mudar de nome não é só mudar como eu sou chamado, mas eu mudo de nome à medida que eu mudo o meu modo de ser. Né? Tá? Então, o cidadão tem uma vida normal. Aí ele compra uma Harley Davidson, capacete preto, jaqueta de couro preto, bota preta, e ele agora é um raleiro. Se tornou um raleiro. Aí o irmão entra para academia, igual tem um senhor, né? Hoje eu fui no Pão de Açúcar, ele estava lá, né? Tem um senhor, assim, da minha idade, 70 e tantos anos, senhor, ele entrou para essa academia daqui, né? Fitness, tá? Aí ele agora usa essas roupinhas apertadinhas, tá? Apertadinho, tênisinho apertadinho, tá? Óculosinho, né? Ele deve me achar um velho assim, como é que é? Pé no sarcófago, né? Né? Eu olho para isso, é mudança de nome, tá? A turma, aí a ignorância brasileira e a novela da Globo. Aí a artista está com um novo corte de cabelo, na semana seguinte a ignorância nacional está toda com cabelo igual. Tá? Isso é mudança de nome. Tá? Então, por exemplo, nós que estudamos com os Mekubalim, nós só podemos nos tratar de forma higiênica. Nós temos que ser extremamente higiênicos. Tá? Hoje, inclusive, a cada 6 meses, eu faço a higiene bucal. Vou no Dr. Dieter, né? Eu não sei se o Davizinho mandou. O Dr. Dieter nos acompanha, é um alemão. Dr. Dieter. Ele nos segue também. Tá? Dr. Dieter, a cada 6 meses, eu vou e faço higiene bucal. Aquela máquina lá, aquele negócio todo lá. Tem que fazer isso é higiene. Tá? Barba, a gente só pode o que foi higiênico. Tá? Cabeça eu raspo. Tá? Cabeça eu raspo. Na lua, na devida forma e ordem. Tá? Então, vocês viram isso daí. Tá? Aí nós vimos também o quê? Né? Nós vimos que agora, né, nós vamos ter que entender o que é galute. Né? Tá? Por quê? Porque nós temos 3 libertações. Que o livro se chama Shemot, nomes. Eu acabei de falar sobre nomes, tá? Okay? Shemot é receber a Torá, matar a Torá. Tá? E Shemot também é construir um Mishkan, tá? Me construir, tá? Me construir. Tá? Tudo isso está em Shemot, tá? Tudo isso está em Shemot. Não sei se eu tenho aqui
Não sei se eu tenho aqui. Não sei se eu tenho aqui. Tem, tá? Então, tudo isso é Shemot. Quem é que me constrói? Eu mesmo. Tá? Isso é Shemot. Tá? Então, quais são os quatro exílios que nós vivemos? Tá? Okay? Vocês estão aproveitando a instrução? Tá direito e prazer? Nós estamos, inclusive, em dia de loja, então a instrução está mais apropriada para a loja, tá? Mas eu estou dando acesso a todos, né? Porque nós não teremos instrução no sábado, tá? Mas vocês estão aproveitando, né? Tá? Quem está aproveitando dá um thumbs up aí, tá? Então, todos nós vivemos 4 exílios, tá? Todos nós vivemos 4 exílios, tá? 4 exílios. Nós temos o exílio do conforto, do medo, da aprendizagem e do crescimento, tá? São 4 exílios, tá? São 4 exílios. E, obviamente, que quando Hashem se apresenta como Yud Ke Vav Ke, tá? Ele vai nos dar condições de vencer esses 4 exílios. Eu tenho que saber pedir corretamente. Não adianta eu pedir e encontrar um propósito se eu ainda estou na zona de conforto. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo dá um thumbs up. Agora, nós temos a indicação na Tanakh sobre os exílios. O primeiro exílio nós chamamos de Bavili, né? Que lá na estátua de Nabucodonosor, em Daniel, né? É a cabeça e é ouro, tá? Os 17 melhores anos da vida de Yaakov, né? Ele viveu com conforto, porque viu todos estudando a Torá. Então, nós temos essa cabeça aí, né? De ouro, né? Tá? Que é a zona de conforto, tá? O irmão está no confortão dele, né? Ele está em Bavili. Realmente, foi bastante confortável esses 70 anos que os judeus passaram lá. Foi dramático a saída, mas foi meritória a chegada, né? Nós temos, então, depois, um outro, a Babilônia, né? Nabucodonosor, ele foi dominado pelos persas, né? Parás, né? Em hebraico. Que é prata, tá? Que é prata. Okay? Isso aí já é a zona do medo. Tá? Já é a zona do medo. Aí houve medo. Tá? Aí nós estamos em Purim. Tá? Houve medo. Medo da extinção. Tá? Nabucodonosor não queria matar ninguém. Adora a minha estátua, que está tudo bem. Aí houve lá o evento que não precisou adorar, ele também ficou tudo bem. Daniel se tornou o vice-governador da Babilônia, assim como Yosef Hassadik se tornou o vice-rei do Egito. Mesma coisa. Tá? Não pode ser diferente, porque é cíclico. Nós estamos parados em Moshe. Nós não estamos saindo de Moshe. O que a gente estuda? A Torá de Moshe. Ah, mas já tem o Zohar. Aí, tem a Torá, tem o Talmud e tem o Zohar. Mas nós ainda não estudamos o Zohar. Nós temos algum acesso ao Zohar. Mas quem é que vai nos ensinar o Zohar? Mashiach quando ele vier. Tá? Bem, então nós temos a Babilônia, que é Nabucodonosor, nós temos Parás, que é a Pérsia, né? Onde vai aparecer então todo aquele episódio, né? Aí vai ter Ciro lá dentro, né? Que vai liberar o povo, esse negócio todo, né? Aí depois nós temos um outro exílio, né? Que é o exílio grego, Yavan, né? Que é o tórax de prata, né? Yavan, os gregos, né? Eles não vieram para destruir. Eles queriam, e eles conseguiram, né? Que 2/3 de Am Israel passasse a viver como grego. Eles ensinaram, vamos assim dizer, não sei se existe a palavra, agregacia, né? Ensinaram a agregacia a Am Israel, né? A sabedoria de Aristóteles, os eventos de Euclides, né? A geometria de Pitágoras, né? É um aprendizado, tá? É um aprendizado. Tá? Que é o momento que nós estamos vivendo no mundo hoje, é isso daqui, né? Aí, depois, vem, então, o grande, e que nós estamos vivendo, o Galut, que são as pernas, né? Essas pernas são de ferro, que é uma perna, Roma de César, que é a lei, então é ferro, né? É ferro, Ereish, né? Ereish, é ferro. E temos uma outra perna, que também é de ferro, que é a Roma papal, tá? Converta-te ou morrerás. Na primeira perna, como é que é? Obedeça ao César ou morrerás. Na segunda perna, como é que é? Converta-se ou morrerás. Tá?
Aí nós vamos para aquele final, né? Aqueles dedos, né? Barro e metal, né? Os 10 dedos, que nós sabemos que é o mundo pagão, né? A Europa, né? Tá? As 10 coroas da Europa. E vem essa pedra, que a gente não sabe de onde saiu, e esfalece, estraçalha esses dedos. E aí a estátua cai. Ou seja, desaparecem as galutes. Que pedra é essa? Né? Então, na Gemarot do Zohar, em Daniel, nós vamos entender que essa pedra é Ismael. Né? Essa pedra é Ismael. E o que é Ismael? Ismael, os árabes, né? É a doutrina muçulmana, né? Que está penetrando na Europa e está destruindo a Europa. Né? Essa pedra é Ismael. Né? Agora, presta atenção. Não necessariamente é Ismael saudita. Tá? Essa pedra que sai, ninguém sabe de onde, tá? Essa pedra é, na realidade, essa doutrina de Parás, né? Doutrina persa, que é a implantação da Sharia. Né? Tá? Okay? Então, nós vimos isso daí, tá? Que é o que está acontecendo nesse cenário maior. Tá? Então, com isso, nós podemos, então, aí eu deixei uma oficina para vocês, né? Que é Vairá, oficina, entendendo o sofrimento. Então nós vimos que a galute, isso aqui é tudo sofrimento. Tá? É um sofrimento para eu sair da zona de conforto. Tá? De coisas simples, quer ver? Por exemplo, o irmão está lá no sofá e quer mudar o canal. Só que o controle remoto está em cima do móvel. Aí o que o irmão fala? Ah, fica aí mesmo. Tá, entendeu? Vou assistir mais um. O irmão tem preguiça até para levantar, para ir lá pegar o controle remoto. Tá? O irmão está com sede, mas a garrafa d'água esvaziou. Puta, quando eu for na cozinha eu bebo, vou ficar com um pouco de sede, não tem problema. Isso aí é um sofrimento. Então aqui estão as nossas galutes, aqui estão os nossos sofrimentos. Nós vimos isso daí, nós vimos que sofrimento é Shevel, Shevel é Samer Beit Lamed, nós vimos que Beit Lamed é casa de aprendizado, Samer é apoiador. Então o que é o sofrimento? É aquele que nos apoia no aprendizado. Tá? Então, isso daí nós vimos ontem. Tá? Eu dei esse resumo, né? Só para a gente poder, então, estudar com o Haim, né? E Deus falou a Moshe e disse: eu sou o Eterno. Tá? Eu sou o Eterno. Se apresentou como Yud-Ke, Vav-Ke. Então, o que o Haim diz, né? É preciso entender o que foi que Deus falou para Moshe. É preciso entender também porque Deus viu por bem informar que é o Eterno. Se já tinha feito isso antes, lá em 3:12, ao ensinar a Moshe a não só que o nome devia ser chamado, como também que este é o meu nome para sempre. Eu sou aquele que sou. Erie, Axé, Erie. Tá? Então nós vimos que as duas Parashot, Shemot e Vairá, está centrado nesse conceito. Erie, Axé, Erie. Tá? Então se eu quero encontrar um propósito, eu não posso colocar encontrar um propósito aqui. Eu tenho que primeiro saber em qual galute que eu estou. Tá? Então, o irmão está na zona de conforto. Ele é incapaz de mandar um WhatsApp para um deixante. Tá? Ele é incapaz de ajudar na família dele as pessoas a saírem da idolatria. Está na zona de conforto. Assisto a instrução, é a minha instrução, é meu, eu estou na minha, estou no meu quarto. Tá? Então, que ninguém entre pela porta dentro do meu quarto, que isso daqui é um ambiente sagrado, só meu. Isso é zona de conforto. Tá? Então, se ele está na zona de conforto, tá? Ele não pode pedir para já encontrar um propósito. Ele primeiro tem que pedir para encontrar autoconfiança para conseguir passar da zona de medo. Tá? Eu vou me exercitar buscando primeiro um deixante, 2 deixantes, depois eu vou abrir a minha cabeça. Tá? Acontece que Moshe tinha se dirigido ao Todo-Poderoso de forma inadequada, incompatível com o comportamento que se deve ter diante de uma pessoa importante. Tratamos no mais alto nível de respeito. Eu sou o Rabi, porque eu não quero ser chamado de venerável. Eu não concordo com essa denominação, que inclusive não é maçônica. A denominação em inglês, né, que é a origem, a linguagem maçônica é anglo-saxônica, né, não é francesa. Tá? É Worshipful Master.
worshipful, aquele que tem o conhecimento da palavra. Tá? Mas, quando Napoleão se tornou imperador e trouxe para si a maçonaria dos assim chamados escoceses que haviam fugido por causa de James I em 1636 para a França, que criou o rito escocês antigo e aceito lá, ele criou o Venerable, o Tablier, Le Maître. Tá? Então, essa linguagem é uma linguagem imperial napoleônica. Venerável, não. Tá? Rabi, mestre, porque em inglês é Master of the Lodge. Lodge, Master. Tá? Mestre da loja. Rabi, que é mestre em hebraico. O segundo vigilante é o Warden, né? O Warden Júnior, né? Warden, né? Shomer, Sheni, segundo vigilante. Primeiro vigilante, que é Warden. Shomer, Rishon, primeiro vigilante. Nós usamos o hebraico, porque tudo começou com o hebraico, tá? Então, na nossa loja, nós nos tratamos por senhor, nós não temos você. Eu não chamo o irmão de você, eu chamo o irmão de irmão. Irmão, nesse momento, qual o desejo que está em seu coração? E o irmão responde, Rabi, o senhor poderia me ajudar? É dever e obrigação. Tá? É assim que a gente se trata. Tá? E isso faltou a Moshe. Isso se deveu a Deus ter inicialmente se manifestado a Moshe de modo gracioso e alegre, através das qualidades tão internas do nome divino Yud-Ke-Vav-Ke. Então nós sabemos que Yud-Ke-Vav-Ke é aquele abundante em bondade, verdade, tardia e irar-se. Né? Nós sabemos tudo isso. Consequentemente, Deus manifestou-se aqui com sua aparência de temor. De temor. Deus manifestou-se aqui com sua aparência de temor, através do atributo da justiça, Din, que é Gevura, representado pelo nome Elohim, que é o significado das palavras Deus, Elohim, falou a Moshe. Tá? Então, nós nos tratamos desse modo em loja, e a loja nos trata dessa forma. Tá? Baruch Hashem por isso, né? Tá? Legal isso. Ao declarar que Deus falou a Moshe, o versículo está indicando que tudo o que ele falou, a seguir nessa passagem, esteve imbuído no atributo da justiça, de maneira divina, de comunicação, que amedronta e apavora qualquer ouvinte. Então nós sabemos pelo Depreia a new mode of communication. Tá? Qual é a nova forma de comunicação? Atributo da justiça. Tá? Então nós estamos o tempo inteiro, agora nessa galute que nós estamos vivendo na galute de Roma. Tá? Nós ainda não estamos vivendo os dedos estilhaçados. Nós só vamos ver isso depois de 2030, que na realidade não é 2030, né? É 5789. Né? Em 5789, essa pedra então estilhaçará o que nós chamamos hoje de comunidade europeia. Tá? Então nós vimos isso daí também. Tá? Então, uma outra interpretação, eu estou lendo o Orheim, né? Uma outra interpretação nessa mesma linha, sugere que as palavras e Deus, Elohim, falou a Moshe, indicam que Deus repreendeu. Tá? Por quê? Porque ele fala, Lamá, por que fizeste mal ao meu povo? O povo não é dele. Que história é essa? Tá? Hashem está furioso com isso. Por que fizestes mal ao meu povo? Ué, mas como é o teu povo? Você estava na rede com água de coco encanado, outro dia aí com as ovelhas de Itro, agora vem com essa que o povo é teu? Ah, não. Moshe poderia ter dito, Senhor, por que é necessário aumentar o sofrimento do povo? Aí nós vamos entender que tem que aumentar o sofrimento do povo para acelerar o fim da escravidão, que é a nossa primeira libertação, a libertação física. Tá? Para sair de Mitzrayim, lá com 18 minutos comendo matzah, nós sabemos disso daí. Então, Moshe interroga e Hashem não aceita. Mas qual teria sido a repreensão? Deus repreendê-lo, respondendo às objeções que ele tinha feito no trecho anterior com um argumento sólido, dizendo, eu sou o Eterno. O significado dessa expressão é que essas palavras Deus diz, como pode você atribuir a mim uma característica deficiente, questionando-me? Tá? Aí vem uma oficina, né? Quantas vezes o irmão ou a irmã já questionou o sagrado
por alguma coisa que está acontecendo com ela. Tá? Quem é que já disse assim na sua consciência, né? Eu não mereço estar recebendo isso. Quem já disse isso? Eu não mereço estar passando pelo que eu estou passando. Né? Fala, eu tenho certeza absoluta que eu não mereço passar o que eu estou passando. Por quê? Porque eu estudo lá com a Rabi, eu não como porco, aí dá lá seus atributos, né? Seus méritos. Tá? Eu pergunto, quem já fez como Moshe fez? Tá? Que é questionar, né? Eu não merecia estar passando pelo que eu estou passando. Tá? Isso é um assunto complicado, né? Então, por quê? Porque nós estamos atribuindo ao sagrado, à consciência quântica, um atributo que é o nosso julgamento. Tá? E nós não estamos aqui para julgar. Tá? Nós estamos aqui para sair da escravidão. É outra coisa. Tá? Então, eu sou Yud Keva Vitke, né? O Eterno manifestando o atributo de misericórdia, né? Tá? Isso coaduna com as palavras proferidas pelo profeta Jeremias em Lamentações. Né? Lamentações é um dos livros, né? De Jeremias. Né? Do decreto do Altíssimo não sairão maldades, só bondades. Tá? Ó, a irmã Thaís já disse, eu não mereço passar o que eu estou passando. Tá? Então, isso daqui são as colocações dessa parte. Então, vamos voltar, né, ao nosso estudo das pragas. Né? Porque nós temos as pragas, nós começamos a estudar as pragas ontem, né? Tá? E nós temos que continuar a estudar as pragas hoje. Tá? Então vamos colocar as pragas aqui, né? Vamos colocar as pragas aqui e vamos abrir o Rebbe para ver como é que o Rebbe ele fala das pragas. Né? Então, vamos ver as pragas. Primeira praga. Primeira praga é o sangue, né? Tá? Então, nós vimos, né? Quando o faraó insistiu com firmeza que não libertaria os israelitas, Moshe e Aharon avisaram que Deus castigaria ele e a seu povo. Primeiro, as águas da terra do Egito seriam transformadas em sangue. Então, nós já vimos que essa mensagem é que o faraó, ele declarou antes da praga. Eu não sei quem é esse Yud Keva Vitke, nunca ouvi falar nele. Ele não faz parte do panteão dos meus deuses, dos deuses do Egito. Então, por que eu devo escutá-lo? Tá? Então, nós vimos que isso é a idolatria. Tá? Moshe se dirigiu com Aharon até a margem do rio Nilo, lá chegando. Aharon ergueu o seu cajado, bateu com ele na água e ela se transformou em ondas de sangue. Tá? Então, mas por que não foi Moshe? Vocês se lembram? Por que não foi Moshe que bateu com o cajado na margem do Nilo? Vocês se lembram? Hã? Aqui é um midrash, é um shiur de midrash, né? Vocês se lembram? Por que Moshe não fez isso? Deu para Aharon fazer? Tá? Nós estamos vendo que só tem um cajado, né? O cajado muda de mão, né? Tá? É porque nós estamos vendo que Aharon é uma da guia, né? Tá? Vocês se lembram? Por que Moshe não foi quem bateu com o cajado? Tá? Não se lembra. Então, Moshe foi salvo pelas águas do Nilo, das águas do Nilo. Tá? Porque as águas do Nilo, e o Rosh Pedro respondeu, as águas do Nilo salvaram. Então, o que nós estudamos na semana passada? Não, na semana retrasada, nas bênçãos das famílias, a irmã Lourdes, lembro porque, tá, então, Baruch Hashem por isso, hoje já lembraram, tá bom. Então, nós estudamos lá nas bênçãos com Yaakov, né, abençoando as tribos, né, que nós somos abençoados na nossa bênção. Né. Não adianta o irmão que leva jeito, o irmão, ele é muito jeitoso, assim, para dar aula, tá? Mas eu quero, senhor, bênção para ser dono da escola. Tá? Ele pode não ser um bom dono de escola, tá? Mas ele pode ser um excelente professor. Ele pode até ser um excelente coordenador de ensino, mas não dono da escola. Tá? Ser dono da escola é bênção de Zebulon. Ser um bom professor é bênção de Achar. Tá? Estão ligados, um precisa do outro, mas cada um tem que ficar no seu galho, na sua bênção. Tá? Então, Moshe, ele foi abençoado pelas águas, então ele não poderia amaldiçoar as águas. Tá? Então, aí o que aconteceu?
foram iniciadas... O Nilo não pôde mais servir para nada, né? Tá? Então todos viram os peixes morrendo, enquanto o sangue inundava a terra, e correram enjoados do cheiro nauseante que saía do rio sagrado. Ficou impossível beber da água do Nilo, tão famosa por seu delicioso sabor. Foram iniciadas escavações profundas nas terras de diferentes regiões, em busca de outras fontes. E, infelizmente, para os egípcios, não eram apenas as águas do Nilo que estavam contaminadas, onde quer que fosse, que tinham se transformado em sangue. Os peixes morreram nos rios, nos lagos, por uma semana inteira. Homens e animais sofreram de uma sede terrível. Mesmo assim, o faraó não cedeu. Tá? Então, isso acontece quando a pessoa está totalmente amarrado, né, na sua posição de soberba. Né? Tá? Então, a primeira... O que eu falei, né, para os irmãos lá na live desse mês? Nós temos aqui dois vetores, né? Nós temos dois vetores que o irmão tem que seguir. Primeiro, ele tem que aceitar bisayon, feedback. E o segundo, ele tem que estudar para entender por que ele recebeu o feedback. O resultado desses dois vetores é a diminuição da sua soberba. Então, se o irmão não aceita bisayon, ele é soberba pura. Tá? Arabi, ele fala, cuidado com o hametz dos perushim, né? Cuidado com o fermento dos fariseus. O fariseu não aceitava feedback. Tá? Eles eram os mestres da lei. Tá? Okay. Aí o irmão aceita o feedback. Mas ele não pega o que ele ouviu e vai entender por que aquilo lhe foi dito. Tá? Ele também não sai e não consegue agir em cima da sua soberba, da sua guiavá. Tá? Então, nesse exato momento, o faraó, ele não aceitou bisayon nenhum. Continua lá tudo como estava. Tá? A segunda praga é a praga das rãs. Né? Depois, devido a aviso prévio, a segunda praga recaiu sobre o faraó e seu povo. Aharon estendeu a mão sobre as águas do Egito e teve início uma invasão de rãs. Elas cobriram cada centímetro do solo que estavam nas casas e nos aposentos. Então nós vimos que as rãs representam a Kashrut. De novo, foi Aharon. Tá? Porque Moshe foi abençoado pelas águas. Então ele não podia amaldiçoar aquilo que ele tem. Aqui tem uma lição, né, que eu sempre falo, né? Aquele que já olhou para o contra-cheque dele e diz, contra-cheque de fome, se amaldiçoa. Se amaldiçoa. Aquele que foi no bandejão da empresa e diz, comida de presidiário, profecia autorrealizável, se tornou um escravo. Né? Nós temos que tomar muito cuidado com a palavra. A gente acha que a palavra sai e não vai para lugar nenhum, mas a palavra foi gerada pela consciência. Então ela é um efeito, é um colapso da função de onda pelas nossas cordas vocais. Tá? Então, ele pede a Moshe e a Aharon, o faraó, para acabar com aquilo, né? Porque tinha rã dentro do prato de comida, tinha rã em tudo quanto era lugar, né? Mas assim que as rãs desapareceram, ele quebrou sua promessa e recusou-se a libertar os israelitas. Então, isso também ocorre, quer ver? Quem é que conhece alguém que fumava pra caramba, bebia pra caramba, né? Aí ficou muito ruim do fígado, teve lá hepatite, quase virou doença cancerígena e etc, né? Foi internado, foi parar em UTI, né? Aí disse, nunca mais fumarei, nunca mais beberei. Aí você encontra com o cara 3, 4 anos depois, aonde? Em um bar, bebendo e fumando. Quem é que já teve essa experiência? Ain Hara, tá? Não necessariamente é você tomar do outro, mas você querer ter a melhor oportunidade do que o outro. Tá? A quarta praga são os animais selvagens. Essa paraxá vai até a sétima praga, né? Animais selvagens. Né? A quarta praga, ao agonizar os egípcios, consistia de multidões de animais selvagens perambulando pela terra. Né? Então, o Midrash vai nos explicar que apareceu lá no Egito leões selvagens, javalis selvagens, crocodilos monstruosos. Né? Eles começaram a invadir a terra, né? E a comer as pessoas. Urso também, urso. Tá? Animais selvagens. Tá? Então, o que significa isso? Né? Animais selvagens.
Onde é que estão os animais selvagens? Ah, animal selvagem deveria estar aqui, não, mas não está na nossa... Ah, aqui. Né? Não aqui é a doença dos animais. A quarta praga, animais selvagens, tá? Que não está nessa lista aí, tá? Então, desorganizou todo o império, né? Desorganizou tudo. Você não podia sair de casa, você ficava aterrorizado, não conseguia dormir, né? Então, mais uma vez, o faraó prometeu seriamente deixar os hebreus partirem rumo ao deserto, com a condição que não fossem muito longe. Moshe orou a Deus e os animais selvagens desapareceram. Mas assim que eles se foram, o faraó se arrependeu de sua promessa e recusou-se a cumprir a ordem de Deus. Não libertou o povo. Tá? Então, nós continuamos com cabeça dura. Tá? O faraó está lá. Não, eu não conheço esse Deus. Tá? Então, aqui na quarta praga, os animais selvagens é a manifestação de Rateva. Né? A quinta praga é a peste. Tá? É a peste. Tá? É a peste. Onde é que está a peste? Onde é que está a peste? A peste está aqui, né? Cadê a peste? Doença nos animais, a peste. É Mahalá, né? É que ontem nós vimos, né? Zuuv, mosca, né? Elashon Hará, né? Então, os animais aqui é colocado como a mosca, né? Elashon Hará. Então, o Mahalá são as doenças dos animais, a peste, tá? A peste. Descaso com a natureza. Vamos ver o que o Rebbe ele fala. Tá? A quinta praga é a peste. Deus então enviou uma peste fatal, que matou a maior parte dos animais domésticos dos egípcios. Eles ficaram muito abalados quando viram os impotentes cavalos, que eram orgulhos do Egito, caírem mortos. E quando todo o gado dos campos foi atacado, conforme as palavras de Moshe. Quando os animais, que para eles eram deuses, morreram, atingidos pela praga. Mais abatidos ainda ficaram eles ao constatar que os animais pertencentes aos israelitas não tinham sido atingidos. Porém, o faraó, mais uma vez, endureceu o coração, não permitindo que os israelitas partissem. Tá? Então aqui o Rebbe está dizendo o quê? Que os egípcios ficaram mais impressionados ainda porque aconteceu só com eles, não com os israelitas. Tá? Então, o que a gente tem que se perguntar, né? Quando alguma coisa está indo muito mal para nós, mas está indo bem para o outro, né? Então, por exemplo, o Orochi Pedro diz, já ouvi várias vezes isso, Rabi, tá vendo? Tá? Ele já ouviu várias vezes isso daí. Ai-Hará, né? Tá? Abandonar. Lembre-se, irmão, a saída da Galut se dá por estágio. Primeiro Bavili, depois Parás, depois Yavã, depois Ezave, que é Roma, e pelo fim, Ismael, que é aí vem essa pedra Ismael, né? Então, se algum irmão já está conseguindo dizer, não, eu vejo que eu estou recebendo mais bênçãos do que eu recebia, do que a minha família, do meu trabalho recebe, dá um thumbs up aí, tá? Então, quinta praga, né? Não, a quinta praga é a peste. A sexta praga, então a peste, Mahalá, né? Mahalá, doença nos animais, a peste, né? Mahalá, que é descaso com a natureza, tá? Então, por que o irmão começa a ser abençoado? Porque ele começa a se ocupar das coisas da Torá, ter zelo pelas mitzvot, e veete rinu, e começa a ter esse zelo pela natureza. Tá? Bacana. Então vamos para a sexta praga, né? Que é a sarna, né? Úlceras. Tá? Descaso com o corpo e saúde. Tá? Isso aí é bem, como é que se chama? 5S, né? Isso é bem, vamos pegar aqui o nosso 5S. Isso é bem 5S, né? Isso é bem 5S, né? Isso é bem 5S. Saúde, higiene, senso de limpeza, autodisciplina, utilização, né? Isso é bem 5S, né? Que é o descaso com o corpo e a saúde. Então, nós estamos vivendo um momento atual, a irmã Fernanda. Eu estou, Rabi, nitidamente recebendo mais bênçãos na minha família. Baruch Hashem Puri, Baruch Hashem a sarna. A seguir chegou a vez da sexta praga, que foi tão sofrida e horripilante que deve ter deixado o povo do Egito aterrorizado e agoniado. Deus ordenou a Moshe que pegasse cinza dos fornos e o jogasse no ar. Assim que Moshe o fez,
Todos os homens e animais foram acometidos pela sarna em toda a terra do Egito. Tá? Eu tive, né, de Saara aqui, né? Isso aqui, eu sei, né? Eu sei. Ó, irmã Fernanda, é verdade, Rabi. Vivia na zona de medo, 2 anos sem conseguir dormir. Ah, mas hoje dorme. Irmão, vai na loja, eu olho e ajo. Tá? O irmão não sabe que eu estou agindo, mas eu estou agindo. Tá? Não se preocupem com isso. Tá? A loja tem, Rabi, não se preocupe. Tá? Isso aí. Então, 7ª praga, para terminar hoje. Moshe anunciou ao rei o granizo. Tá? O granizo. Tá? O granizo, 7ª praga, barato, o granizo. Meja fomeja, medida por medida. Tá? Essa é a lei do universo, meja fomeja. Tá? Me dá, que negro me dá. Tá? Então, o que eu estou falando para vocês desde o começo? Né? Anda nos ruquim que eu mando chuva. Então, se ocupe das coisas da Torá, tenha zelo pelas mitzvot, e rumine, engula nos Shabbatot direitinho, e façam as oficinas, procurem um próximo para fazer rohá. Começou a fazer isso daí, o que acontece? A bênção vem, não tem que pedir, tá? Não tem que pedir, tá? Não tem que pedir. Tá? Façam as oficinas, os irmãos que estão chegando, façam as oficinas. Nós vamos ter agora no Shabbat apresentações entre colunas. Nós vamos começar a 4ª sessão, e nós vamos ter 5 apresentações de 15 minutos cada uma, para dar aí 1 hora, né, de apresentação, e a gente poder ainda ter uma meia hora de debate e discussão. Né? 5, vai ser sorteado, é draw, né, porque na maçonaria é tudo draw, sorteio. Tá? Na outra loja a gente faz mais 5, se tiver mais 5. Não se preocupe, eu não apresentei, não, todos vão apresentar seus trabalhos. Tá? O capitão Osney está fazendo esse trabalho muito bem feito. Tá? Moshe anunciou ao rei que uma tempestade de granizo, de violência nunca vista, devastaria a terra. Nenhuma coisa viva, nem árvore, nem arbusto escaparia à sua fúria. Só haveria segurança no interior das casas. Portanto, aqueles que levassem a sua ameaça séria e temessem por suas vidas, deveriam permanecer dentro de suas casas e recolher o gado para dentro dos currais. Aqui é dito que 4/5 dos próprios israelitas não fizeram isso. Porque os israelitas estavam dizendo o quê? Nada está acontecendo a Goshen. Nós estamos protegidos em Goshen. Tá? Então eu não preciso me preocupar. Não, isso valia para todos. Isso já era o primeiro passo preparatório para a passagem do exterminador. E o exterminador na Torá é Yud Kei Vav Kei. Tá? É importante vocês lembrarem isso. Tá? Então, quando Moshe ergueu seu cajado, o granizo despencou violentamente, trovoadas ensurdecedoras ecoaram pela terra, enquanto relâmpagos tomaram o céu. O granizo fez o seu trabalho de destruição. Os homens e animais que ficaram expostos à sua fúria morreram imediatamente, inclusive os que estavam em Goshen. Tá? Inclusive os que estavam em Goshen. Então, aqui essa ordem foi para todos. Nós estamos começando a ser preparados para isso também. O que vai acontecer? Nós vamos viver a 7ª praga aqui. Aqui vai vir a 7ª praga. Nós estudamos até a 6ª praga. Virá a 7ª praga. Tá? Ainda virá a 7ª praga. Essa 7ª praga, então, né, os nossos rabinos, né, eles, é uma coisa interessante, né, que eles falam que serão como se fossem atualmente esses mísseis, né, que estão bombardeando. Tá? Os países vão trocar mísseis de forma tal. Essa vai ser a 7ª praga. Tá? Então nós vamos ter que estar cobertos. Né? Nós vamos ter que ir para abrigos, coisas dessa natureza. Tá? Okay? E a 7ª praga, que é o gafanhoto, a 8ª praga, que é o gafanhoto, aí vai ser a grande pandemia. Tá? Okay? Vai ser a grande pandemia. Porque é dito, né, que a próxima devastação demorará apenas 12 minutos. Tá? Nós sabemos o que é Rome, né? Gog e Magog, Gog, Gog e Rome. Nós sabemos que Rome é comunicação, tá? Então, haverá um desastre nos meios de comunicação. Hoje a comunicação, ela já está na mão de poucos. Poucos controlam a comunicação do planeta. Vocês viram lá na posse do Trump. Toda a comunicação da Terra estava ali naquela fila, né? Não é isso? Ali estava
o Google, ali estava o Elon Musk, né? Que agora também tem o TikTok, ali estava o Zuckerberg, né? Tá? O Zuckerberg é só a ponta de iceberg. O Zuckerberg é sobrinho dos Rockefeller, né? Ali estava todo o Rome da Terra. Naquela fila ali tinham 3,5 trilhões de dólares. Que ali também estava o Bezos, né? Que é o maior contratador, né? Empregador do planeta. Né? Tá? Ali tinha 3,5 trilhões de dólares em faturamento, que é 3 vezes mais do que o PIB brasileiro. Tá? Então vocês viram ali na posse do Trump, né? Vocês viram o Rome. Ali está Rome. Hoje, por exemplo, o Rome disse o que ele é, né? O governo os convocou e ninguém foi. O governo brasileiro convocou aquela fileira para vir prestar depoimento a ele hoje. Ninguém foi. É Rome. Tá? O que o governo vai fazer? O governo vai contra? Desliga o satélite do governo. Tá? Isso é Rome. Tá? Então, Gog e Rome. Então nós sabemos que Gog é o rei. Gog é o reino. E Rome é a conexão. Então aqui nós temos Moshe, Aharon e o cajado. Da mesma forma. Vocês estão entendendo isso, irmão? Tá? Isso é Hakdamata Zohar, tá? Isso é preâmbulo do Zohar. Tá? Então, Moshe responde: quando eu sair da cidade, estenderei minhas mãos para o Senhor. Os trovões cessarão e não haverá mais granizo, para que ele saiba que a terra pertence ao Senhor. Tá? Então, no discurso do Trump, o que ele falou, o que está faltando ao homem hoje, nós vimos que existe um conceito chamado Mitzrayim. Tá? Um conceito chamado Mitzrayim, que é um conceito de escravidão. Tá? Agora, a gente sabe que a escravidão, ela não é, aqui na Torá, né? Ela não é, deixa eu ver se eu acho aqui, espero que eu ache. Ela estava bem aqui, é assim, né? A gente bota aqui, aí quando vai pegar some, né? Não sei se acontece com vocês isso aí, né? Ah, peguei, achei, tá, né? Vamos botar aqui, né? Conceito de Mitzrayim, né? Tem esse conceito de Mitzrayim, que é limitação, né? Limitação. Conceito de Mitzrayim. Então, a Torá em Bereshit, ela tem um episódio lá em 20, Bereshit 20, que é a aliança das duas partes. Vocês se lembram disso? Da aliança das duas partes? Que foi feito com Avram Avinu. Então, Avram Avinu, ele corta o animal kasher, né? No caso foram ovelhas, né? Ele corta em duas partes e faz um círculo. Né? E faz um círculo. Ele pega as ovelhas kasher, né? E faz um círculo. Aí ele vai para o centro desse círculo. Tá? Eu estou descrevendo a Torá, né? Em Bereshit. Ele vai para o centro do círculo, né? E ele entra em profundo sono, ele adormece. Tá? Aí, um fogo passa entre os animais. Tá? E essa é a aliança das duas partes, ou seja, da parte quântica, que é a Shekhinah, com a parte animal, porque Avram Avinu ainda não tinha gerado Yitzhak em Sara. Ele ainda era Avram, ele não era Avraham. Tá? Então essa é a Torá nos descreve isso como aliança das duas partes. Tá? Então, na realidade, nesse momento, né, então a governança vai estabelecer para ele a sua descendência será estrangeiro nesse mundo, tá? E passará por 400 anos de escravidão. Vocês se lembram disso? Quem lembra das duas partes? Dá um thumbs up, o professor Marcelo, ele se lembra. Tá? Isso é importante, porque é algo extremamente enigmático isso dentro da Torá. Tá? Extremamente enigmático. A Torá, quem nos deu a Torá, nós não sabemos quem foi. O Eduardo acha que foram os Anunnakis. Tá? Pode ser. Nós sabemos que alguma coisa, 974 gerações, haviam antes de Adam. E nós sabemos que essa Galut é chamada de Galut Adam. Né? É o exílio adâmico. Tá? Então,
a Torá está nos mostrando que nesse momento das duas partes, né, que aí está representado por Avram, que vai se tornar Abraham, houve alguma modificação genoquântica no homem. Houve alguma evolução no homem. Alguma evolução genética. Vocês estão entendendo? Olha as duas partes aqui, ó. Tá? Uma evolução genética. Tá? Então, vocês se lembram de 2001, Odisseia no Espaço? Começa lá com o monolito. Tá? Então, a macacada era só macacada. Aí aquele monolito faz aquele vom, né? aquele barulho lá, né? Aquela vibração, né? E eles então descobrem que um osso pode ser uma arma. Tá? Vocês se lembram disso? Tá? É um princípio bem impactante aquele, né? Bem impactante. Vejam aí 2 milhões de anos para. Então a Torá nos traz esse conceito das duas partes. Nós não tínhamos aliança com as duas partes. Por quê? Aqui, a aliança de duas partes, então aqui já é maçonaria cabalista 964 da nossa era, né? Diz aqui, né? But since the fall, a new mode of communication has been divinely instituted. Então, uma nova forma de comunicação foi estabelecida, que é a aliança das duas partes. É uma evolução genética, tá? Então, o homem já foi quadrúpede, o homem se tornou ereto, o homem se tornou habilis, o homem se tornou, de alguma forma, buscador de conhecimento, não vou usar sabedoria, né? Sapiens, né? Buscador de conhecimento, tá? Então, e agora com as duas partes, o homem se torna o homo místico, tá? Então, além disso que está aqui, tem alguma coisa a mais. Vocês entenderam? Tá? E isso daqui é uma evolução genética. Tá? Por isso que é representado por Mitzrayim, o rio. Tem as duas margens. E também representa o quê? O DNA também representa a escada de caracol na maçonaria, a Sulam. Né? Se a gente pegar... O DNA não é assim, né? O DNA... eu já mostrei para vocês como é o DNA. Não sei se está aqui, né? Mas quando a gente vai lá no microscópio eletrônico, não está aqui. Quando a gente vai no microscópio eletrônico, ele não é assim certinho, tá? Ele tem áreas bem desordenadas, tá? Tanto é desordenada que tem câncer no mundo, tem doença no mundo, né? Tá? Então, mas a princípio, né, vocês estão vendo aqui as limitações. Tá? Então, Mitzrayim, né, essa escravidão, é limitação, tá? Nós estamos limitados ao nosso gufo. Nós estamos limitados ao nosso gufo. Tá? Então, a aliança das duas partes, o que é a nossa parte ondulatória com a nossa parte adensada, material, celular, atômica. Né? Então, aí eu falei, lá no Oriente eles têm aquele símbolo, né? Que o uno contém o todo e o todo contém o uno. Então, o que acontece? Quando eu estou aqui em cima, né, quando eu estou no Soul Group, tá, na minha forma ondulatória, dentro dessa minha forma ondulatória, tem lá o pontinho do desejo de experienciar a independência. O que é a independência? Sair da galute, né? A independência. Ou seja, no mundo ondulatório está tudo em entanglement, tudo. Irmão, isso não é para ter fé, não, isso é ciência. Tá? No mundo ondulatório, está tudo em entanglement. Então não tem passado, não tem presente, não tem futuro, está tudo acontecendo simultaneamente, é consciência. Nós não sabemos, é tudo fantasmático. Essa é a expressão de Einstein, né? Mas dentro de cada string, né? Dentro de cada string, e aqui é o mundo do string, né? Dentro de cada string tem o desejo de experienciar independência, tá? Ok? Tá? Então, o que nós queremos experienciar aqui nesse mundo? Uma coisa chamada a minha vida, a minha independência, a minha privacidade, tá? Vocês entenderam? Tá? No mundo ondulatório não tem. Aqui eu quero experienciar isso. O meu quarto, a minha roupa, o meu carro,
Tá? No mundo ondulatório não tem isso. Tá? Só que quando eu venho, eu me torno matéria, eu me torno moléculas, né? Eu me torno atômico, né? Quando esses strings formam quakes, os quakes formam átomos e assim sucessivamente e chegam às células, né? Então eu vou daqui experienciar conexões, eu vou emular o mundo superior. Isso é a aliança das duas partes. Tá? E o que nós estamos vendo hoje acontecer no mundo? Tá? Nós estamos vendo acontecer no mundo redes sociais. Tá? Tudo é rede social. Tá? O que é a rede social? É uma tentativa de você, na sua independência, se manter conectado. Tá? Você está emulando a sua forma ondulatória aqui nesse mundo de uma forma concreta. Tá? Mas em um mundo virtual. Tá? Olha só a coisa extraordinária. Tá? Aí vem a questão de Gog e Romi, tá? Lá em Ezequiel. Né? A última batalha antes da vinda de Mashiach. Tá? Nós sabemos que Gog, em aramaico, é coroa. Tá? É coroa ou rei. Tá? Porque quem usa a coroa é o rei. Tá? E nós sabemos que um Gog é o reino, ou a terra. Tá? Então Gog, né, é Keter Malhut. Tá? É Keter Malhut. Então Gog, Magog e Romi, né, que é a batalha final, esse Romi é conexão. Tá? Então, aonde está a batalha do homem hoje? No mundo da conexão. Vocês entenderam? Tá? Eu estou falando isso porque pediram aí para eu dar uma explicação sobre tempos de Mashiach, né? Eu acho que foi a irmã Lourdes que pediu isso, ou o Rosh Lucas, o Rosh Pedro, né, que pediu. Tá? Então, o que nós estamos vivendo hoje? O que é Havlei Mashiach? As dores de parto de Mashiach. É esse momento de Ezequiel 37, Gog e Romi, né, a batalha final, preparatória para o aparecimento de Mashiach. E é nos colocado de forma especulativa como dores de parto. Tá? Dores de parto. Então, quem acompanha o dia a dia, hoje está acontecendo uma tremenda dor de parto com as redes sociais, não é isso? Tá? Governos estão caindo, governos estão brigando, né? Tudo por quê? Por causa do Romi. Tá? Por causa do Romi. Porque nós estamos tentando emular essa conexão da coroa com Malhut, as duas partes. Gog é a parte ondulatória, Magog é a parte materializada. Tá? E essa conexão é feita com Romi, hoje é feita em um mundo virtual, que a gente não conhece, tá? E é essa tentativa de você manter essa ligação. Tá? Então, nós estamos vivendo nesse momento aquele período lá de Avram Avinu, Avram ainda, não era Avraham, Avram Avinu, onde Hashem fala, né? Inclusive na Torá, está lá Yud Kei Vav Kei, né? O Yud Kei Vav Kei fala, saia da sua tenda, olha para o alto, conte, né? As estrelas que você pode ver. Esses serão todos os povos que serão abençoados por seu nome. Tá? Okay? Ou seja, como ele olhou para o Azimuth, né, a terra inteira é abençoada em nome de Avram Avinu. Tá? Então, esse é o conceito de escravidão. E aí o que acontece? Ali ele corta os animais, faz essa aliança das partes, e é dita, sua descendência ficará 400 anos no Egito. Tá? Mas nós sabemos que não ficou 400 anos no Egito. Nós sabemos que ficou 210 anos. Tá? Então, esses 190 anos, né, é a diferença de tempo entre os 10 anos que ainda demorou para Sara vir ter Yitzhak e os 180 anos da vida de Yitzhak, que dão, então, 190. Com 210, 400. Tá? Então, todos nós temos uma questão para resolver. Todos nós temos uma questão para resolver. Todos nós vamos passar por Mitzrayim nesse mundo. Esse mundo é Mitzrayim. Tá? Porque eu estou nesse mundo, eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Nós estamos nesse mundo nessa forma genoquântica. Tá? Nós estamos assim. Tá? Nós estamos assim, mas nós não somos assim. Nós somos assim. Vocês entenderam? Mas nós estamos assim. Por nós estarmos assim, nós vamos ter que passar pela escravidão. Tá? Pela escravidão.
E essa escravidão vai então caber a nós mesmos, né? Resolver. Quando vai começar a minha escravidão? Lá no meu avô, no meu pai, ou em mim mesmo? Tá? Então, agora eu já vou deixar a oficina para o Shabat, né? Então, a Torá nos coloca que a escravidão ela começa no avô, em Avraham, né? Então, eu me apresentei aos seus forefathers, Avraham, Yitzhak e Yaakov. Há quanto tempo atrás? 190 anos atrás, quando ele se apresentou. Tá? Há 210 anos atrás. Há 400 anos atrás. Tá? Então, eu é que escolho. Então, eu olho para mim e digo, eu estou em Mitzrayim. Quais são as limitações que eu tenho hoje? Tá? Hoje, todos nós temos limitações. Quais são as limitações que eu tenho hoje? Tá? Dificuldade para aprender, dificuldade para me concentrar, uma dificuldade física, um problema óptico, uma dificuldade de fala. Todos nós temos limitações, tá? Okay? Todos nós. Agora, da onde veio essa limitação? Tá? Da onde veio essa limitação? A Parashá da semana nos diz o quê? Que Moshe foi informado, né, que a limitação vinha de conhecimento. Que conhecimento? Aos seus pais, eu me apresentei como El Shaddai, Shomer Dalet Israel. Mas a tia, eu me apresento como Yud Ke Vav Ke, above nature. Above nature. Above nature. A tia, eu me apresento como o nome eterno. Tá? A tia, eu me apresento como Rie, Axé, Rie. Tá? Aí, o irmão tem uma limitação. Tá? Quem é que vai resolver a limitação? Rie, Axé, Rie. É a benção, Axé. É a benção. Então, nós vimos que assim como nós temos 4 galuts, né? E as galuts estão representadas tanto em Shemot como em Vairá. Né? Então, nós sabemos que a primeira galut, qual era? Né? Foi quando o Paor, né? Ele decretou a escravidão. Esse povo tem que ser escravizado. Ou seja, vai trabalhar e vai receber o que eu achar que eles devem receber. Isso é escravidão. Tá? Escravidão não é trabalhar de graça. Tá? Escravidão é você trabalhar fazendo o que o seu proprietário quer que você faça, recebendo o que ele acha que você merece. Isso é escravidão. Tá? Okay? Tudo bem. O faraó decretou isso daí. Tá? Então, aí nós fazemos a pergunta. Quem hoje tem a vida que não consegue prosperar? Está travada. A vida está travada. Os irmãos normalmente chegam na loja bem travados. Né? Tá? Nós estamos vendo os irmãos soltarem. O próprio, eu não sei se o capitão Osney está assistindo, né? Mas o próprio capitão Osney colocou no grupo, né? Vocês receberam, né? Quando ele disse, Rabi, pô, realmente é ano de dupla unção. Eu estou recebendo unção a balde. Tá? Ele mandou para todos vocês, né? Isso daí, o capitão Osney. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é essa, né? Em que eu estou travado? Que é disso que trata a Parashá. Eu estou travado. Tá? Eu estou travado? Aonde eu estou travado? Tá? O que nós desejamos? Nós desejamos ir para a zona de crescimento. Tá? E o que é a zona de crescimento? É receber a Torá. Tá? Vocês estão vendo na curva? Eu vou crescer e receber a Torá em Shavuot. Tá? Nós já vimos isso. Tá? Nós já vimos isso. Tá? Mas eu não consigo chegar na zona de crescimento. Eu não consigo receber uma promoção, eu não consigo comprar a casa própria, no emprego eu nunca sou bem ranqueado, alguma coisa está acontecendo. Tá? Então, qual a escravidão que o irmão está vivendo hoje, que é devido a essa submissão material? Submissão material. É a primeira escravidão, a submissão. Isso é muito comum, irmãos, na política, né? Então, chefe de gabinete, assessor, né? Tudo isso daí a gente chama de baba-ovo. Em inglês, tem a expressão red nose, tá? A terceira galut. Terceira galut é assim, ó. Então, os soldados foram lá e tentaram, o Luiz Carlos Ferreira, sim, Rabi, eu me lembro, e estou acompanhando, pelo som, pelo YouTube. Ok. Tá. Vamos lá. Então, os soldados já foram lá e tentaram acabar com os machos, não conseguiram. Tá? Olha o Trump aí, né? Que é Antonino Spíritos. Aí vem a terceira. Qual é a terceira?
ele deu ordem às parteiras que afogassem os machinhos no rio Nilo. Se lembram disso? O que é afogar no rio Nilo? Tá, vamos lá. Qual era a fonte de vida do Egito? Era o rio Nilo. Tá? Então, por que o faraó era considerado uma divindade? Porque não chovia, mas o rio fertilizava. Ele tinha o controle das águas do Nilo. Tá? Então, quer acabar com o faraó? Dá uma descida lá embaixo e fecha o Nilo, que o faraó ficava sem poder. Tá? Muito bem. Então, o que significa isso hoje? É uma época que nós vamos agora entrar. Nós vamos ser afogados, haverá uma tentativa de nos afogar nas águas da vida. O que é a água da vida? Nós vamos passar por um outro período de consumo exagerado. Desejos exagerados de coisas materiais. Tá? Desejos exagerados. Tá? Hoje nós estamos passando por restrições. Né? Tá? Existem restrições de inflação, de produto. Né? Tá? Eu é que faço supermercado, que cozinho e etc. Agora eu perdi o meu companheiro de supermercado, que é o da Visão, né? Ele me ajudava muito, tá? Mas, assim, de vez em quando eu comprava um pacote de bifes de contrafilé lá na Swift, era R$ 39,90. Aí na semana passada eu cheguei lá, estava R$ 59,90. Aí eu falei pra mulher, pô, mas aumentou pra caramba, né? Ela disse, essa época tem que aumentar mesmo, porque todo mundo está consumindo muito. Eu disse, pô, mas como? Será que a renda das pessoas... Não, está consumindo. Agora, é possível que venha baixar o preço antigo. Aí é por quê? É porque passa essa época de festas. Né? Aí eu voltei lá no domingo. Isso foi antes do Natal. Estava R$ 61,90, aumentou mais R$ 2. Vocês entenderam? Dobrou de preço. Tá? Então, perguntar aí a vocês da academia. Vocês estão conseguindo comprar a mesma coisa que vocês compravam com o mesmo valor que vocês sempre tiveram? Não. Principalmente a picanha. A picanha. Vocês entenderam? Prometida picanha. Então, isso daí vai acabar. Daqui a pouco, o Trump, ele lançou o quê? O Trump acabou com o segundo exílio dos machinhos, ele acabou, e ele está estabelecendo o terceiro exílio, Golden Age. Golden Age. Tá? Então, como é que ele começou o discurso dele hoje em Davos? Irmãos, eu vou pedir para a irmã Lourdes colocar aqui no chat exatamente a frase que ela pediu para mim. Então, eu estou fazendo exatamente o que ela pediu para mim. Tá? Vocês podem estar achando que não tem nada a ver com a Paraxá, mas tem a ver com a Paraxá, mas é o pedido. Não sei se a irmã Lourdes está assistindo, tá? Okay? Mas coloca aí o que a irmã colocou para mim, tá? Para os irmãos saberem, tá? Então, como é que ele começou hoje? Ele falou assim, 72 horas que eu fiz o juramento como presidente e já coloquei a América na Golden Age. Exatamente a terceira, tá? Exatamente. Então nós vamos voltar. Então ele está acabando com tudo quanto é restrição. Não tem mais restrição. Você pode comprar carro V8 sem catalisador. Você pode fazer o que você quiser. Você tem que consumir, tá? Você tem que consumir. Se afogar nas águas da vida, tá? Porque a água é a vida, mas a água também me afoga, me mata, tá? Vocês entenderam? Sem água a planta não cresce, mas se tiver uma inundação, ela é arrastada, ela perde suas raízes, tá? Então nós estamos entrando agora, quer dizer, não agora, né? Nós não vamos entrar imediatamente. Tá? Nós só vamos entrar em 5779, tá? Que é Havlei Mashiach. Tá? Então, o final dessas dores de parto, que é sair da milícia palaciana, indo de casa em casa e catando e matando o machinho, né? Que é o que está acontecendo hoje, né? Então, por exemplo, eu falava aqui alguma coisa no YouTube, eu era cortado. Tá? E teve uma época, irmãos, é que vocês não se lembram disso, tá? Eu fui cortado em tudo, Facebook, tudo. Tentaram me tirar do ar. Aí nós usávamos a plataforma Zoom. Eu não sei se ainda existe essa plataforma. Agora a gente usa Teams. Eu até comunico, eu vou pedir que o mestre Davi me ajude, porque agora a Mevo também abriu a opção de nós fazermos essa transmissão pelo Teams, tá?
ok? Então, em vez de usar a câmera do iPhone, né, a gente pode usar a câmera com editora de imagem da Mevo, tá? Mas eu não sei usar ainda. Então tem que ver, alguém vir aqui me ajudar para a gente fazer o teste, tá? Ok? Aí, o que acontece? Nós temos nós vamos ter a libertação do quarto exílio. Então vocês já viram, nós vamos, a partir de 5779, fim de Havile Mashiach, nós vamos entrar no período de Mashiach ben Yosef, tá? O que foi Mashiach ben Yosef, né? O mundo inteiro passando fome e o Egito nadando de braçada com comida em abundância. Tá? Então essa comida em abundância do Egito fez com que o faraó pudesse adquirir todas as terras na sua volta. Tá? Então, no período de fome, havia abundância no Egito e as fronteiras de Mitzray se expandiram. Tá? Vocês estão entendendo o que vai acontecer. Então, provavelmente, em 5779, já foi mudado de Golfo do México para Golfo da América, né? Então, provavelmente, o Brasil vai ser o 54º estado americano, porque a fronteira vai aumentar. Como é que o Trump começou? Não, eu quero pegar Canadá e Groenlândia. Ele já começou com esse pensamento mesmo. Tá? Ele lançou o Golden Age. Tá? Irmão, vocês têm que entender que tudo vai acontecer conforme estão nas Gemarot. Tudo vai acontecer. Aqui está o História Calamitato. Isso daqui foi dado para o Baal Hassulam, segundo ele, pela governança pelo Soul Group de Ari Hakadosh. Ari Hakadosh está nesse nível de Eridá. Ari Hakadosh não está nesse nível daqui. É o único sábio, que é o maior cabalista de todos os tempos, que o Hazal, ele diz, Ari Hakadosh não é Neshama Riá, é Eridá. Tá? Então isso daqui vai acontecer. Para nós hoje é mais fácil entender. Eu digo, nós estamos aqui e o mundo está aqui. Olha o homem aqui, nós aqui. Isso daqui que nos separa é Mashiach ben Yosef, Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David. Nós já estamos à frente, que nós estudamos dessa forma, tá? Mas imagina, quantas pessoas vocês conhecem que têm o entendimento que você já tem? Quantas? Assim na mão. Então, na mão do Lula. Tá? Então, não tem. Porque o conhecimento a arca vai na frente. Tá? Nós estamos com a arca. Quem é que levava a arca? Os levitas. O que ia na frente da arca? Os ossos de Yosef Hassadik. Então nós somos aqueles que estamos levando a arca. Tá? Vocês entenderam? Tá? E dizem que eles não levavam a arca. Era a arca que levava eles. Porque a arca, ela flutuava. Tá? Por isso que a arca tinha que ficar atrás da cortina. Para que ninguém visse que ela estava sempre flutuando. Tá? Okay? Aí é o elemento 115. Tá? O elemento 115 já foi artificialmente, né, atomicamente produzido. A Rússia já tem 30 quilos desse produto e a Rússia já tem um equipamento aeronáutico que flutua. Porque o elemento 115 ele consegue agir quanticamente sobre as partículas chamadas gravitons. Tá? Vocês se lembram dos gravitons? Tá? Vamos pegar os gravitons. Vocês se lembram dos gravitons? Ô, irmão, isso tudo que eu estou falando tem mais de 10 anos, tá? Okay? Aqui, Vocês se lembram dos gravitons? Aqui, O elemento 115 neutraliza o graviton. Olha o graviton aqui, Aqui é lá em cima, né? Aqui é lá em cima. No mundo ondulatório, ele é chamado de gravitino. No nosso mundo, ele é chamado de graviton. É o graviton que puxa as coisas aqui para baixo. Ele interage com a minha forma quântica e ele puxa para baixo. O elemento 115 neutraliza. Tá? Ah, Rabi, isso é mágica. Não, isso não é mágica. Mas é mais do que eletromagnetismo. Tá? Porque nós sabemos que aqui tem 4 forças e aqui tem 7. Porque nós sabemos que existem 11 dimensões. Que também já foi medido e já foi apresentado para vocês. Provavelmente o Eluf vai colocar aí as 11 dimensões para vocês. Eu acho que as 11 dimensões não estão aqui. Tá? Estão lá no estúdio. Tá? Mas nós temos a imagem de inteligência artificial das 11 dimensões. Não, as 11 dimensões não estão aqui. Tá? Vamos lá, mas o Eluf coloca aí para vocês. Tá? Ok? Muito bem. Aí, nós vamos para o quarto e último. Exílio. Galut. Quarto e último.
que é chamado do exílio de Esave. Tá? O exílio de Esave, nós estamos mergulhados no exílio de Esave, que é o assim chamado Roma, né? Esave é Roma, César, né? César militar e César papal, tá? De forma tal, né, que o conceito de César é tão forte que na Rússia a rei é chamado de czar, que é César, tá? Okay? Que é czar, César czar, tá? Essas pernas vão ser derrubadas, tá? Só que os nossos sábios nos colocam uma questão mais forte, né? Os nossos sábios nos colocam lá na estátua de Nabucodonosor, tem uma pedra que sai, ninguém sabe de onde, e esfacela os dedos, que são de ferro, pó de ferro, né? Pó de ferro e barro, né? Que é exatamente essa falsa ligação que existe hoje na unidade europeia. É chamado de unidade europeia, EU, né? European Unit, tá? Mas cada um lá tem a sua língua, tem a sua cultura, tem os seus hábitos, tem a sua cozinha, tem o seu modo de pensar, tá? Elas estão unidas, mas elas não estão amalgamadas, tá? Essa destruição, ela será feita por Ismael, tá? Porque Ismael irá destruir Esave, mas irá salvar Iacov, tá? Porque houve a reconciliação em Marpelá, e Ismael enterraram seu pai juntos, tá? Okay? E quando tudo isso que eu estou falando para vocês está na Torá, né? Tá? E quando Iacov faleceu, que ele disse: Yosef, faça-me jurar que você não me enterrará no Egito, tá? Para não virar uma divindade, que ele era mais poderoso que o próprio Nilo, tá? Então, lá em Marpela, apareceu Esave. E Dan, a tribo de Gad, corta o pescoço de Esave, a cabeça rola e fica no pé de Yaakov. Tá? Fica no pé de Yaakov. Ok. Como é que vai interpretar isso daí? Tá? Vai interpretar que Esave, que é a igreja, que é o cristianismo, terá a cabeça cortada, tá? E essa cabeça vai então ficar aos pés da Torá, abaixo da Torá. Tá? Que na realidade nada vai ser de diferente do que voltar à igreja do primeiro século. Tá? E é muito interessante, né? Se vocês entrarem aí no Google, perguntar ao Google, né? Qual a profecia do cardeal Ratzinger, né? Ou assim chamado também Bento XVI, né? Eu tive 3 cursos com Bento XVI, tá? Sobre Paulo, quando Paulo fez 2000 anos de nascimento, tá? Eu fiz o curso com ele. Era ele mesmo que dava o curso. Tá? Então, ele fala: a igreja que permanecerá será uma igreja muito pequena, de poucos sacerdotes, que irão somente se preocupar com a palavra de Deus. Ele faz a profecia sem falar no nome de Jesus. Entra aí, eu não sei se o Eluf já achou, mas tem a profecia, é famosa. Eu acho que eu mandei isso para vocês uma vez, né? Essa profecia. Tá? Ele fez essa profecia. E o que é isso? É a cabeça de Esave no pé da Torá. Tá? Ok, tem passagens de Isaías, né? Então, 7 mulheres irão puxar o tzitzit de um judeu e dizer: deixe-me subir contigo ao monte, porque nós sabemos que o verdadeiro Deus está contigo, não queremos nem seu pão, nem suas vestes, somente não queremos o teu nome, para não termos a vergonha de dizer que nós não somos solteiras, tá? Então, em algum momento, né, isso vai ocorrer. Por hora, tá? Nós estamos vendo o Trump mostrar Bíblia. Essa semana foi show de Bíblia, né? Todo mundo aí de Bíblia na mão, tá? Ok. Dentro... Hã? Bento XVI ainda fala que perderá muitos adeptos e privilégios sociais. Não, então, mas coloca aqui no chat para todo mundo ler, tá? Vamos lá. A fé cria a realidade. Qual foi o argumento de Moshe? No final da Parashá de Shemot, nós estamos lendo a Guemará, Moshe se recusa a aceitar a missão de Deus de redimir Israel. E ele pergunta ao Criador. E Moshe disse a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais enviou-me a vós, eles dirão para mim: qual é o seu nome? Tá? Então aqui vocês estão vendo que é mais importante essa passagem
3.13 e 4.1, do que a abertura onde tem os nomes das tribos. Tá? Okay? Por quê? Porque o nome traz a característica. Tá? Agora, aí eu faço uma pergunta. Aquele povo que estava lá, né? Porque havia a Yeshivá, quem cuidava da Yeshivá eram os levitas, e Goshen girava em torno da Yeshivá. Então vamos lá. Tá? Então, havia uma Yeshivá, bem no centro de Goshen, que era cuidado pelos levitas. Aqui é o campo, onde tudo se plantava, tá? E as características das tribos faziam então o Ciani, as cercas. Vocês viram como é que a Torá está descrevendo uma partícula quântica, tá? É a Torá que está fazendo isso, tá? Então, a querida Nicole está agradecendo. Não, é obrigação, irmã, é obrigação. Qual é o seu nome? E o que direi a eles? Então Moshe repreendeu, respondeu dizendo: mas eles não acreditarão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Eterno não apareceu a ti. Vamos ver. Essa tribo levita, esse pessoal levita daqui, né, da onde saiu Moshe, eles tinham ideia de qual era o nome de Deus, de Hashem? Eles tinham ideia? Vamos lá, academia hoje está participativa. Hã? É Shaddai? Não. Como é que foi Bereshit 39? O evento com Yaakov. Como é que foi? Hã? A irmã Ana Cristina, é obrigação, irmã. Vamos lá. Juntem-se em torno de mim. Yaakov, em 39, pede para que seus filhos, ele está para morrer, pede que os filhos façam um círculo em torno dele, formem uma partícula. Vou falar de Shiló. Mas aí Urua, Hakadosh, some dele e ele só abençoa as tribos. Vocês se lembram disso aí? Tá? Então, ele falou o nome, Shiló. Tanto isso é verdade, que quando Yehoshua atravessa para o outro lado, ele estabelece o Mishkan em Shiló. As palavras, uma tem re no final, a outra não tem. Uma é Shiló, outra é Shilots. Né? Em inglês, né, vai falar Shilos, tá? Mas é Shilots, tá? Mas ele plantou lá porque ele, é Shiló, eu já ouvi alguém falar Shiló aqui na tribo dos levitas, tá? Porque Yehoshua não era um levita, ele era da tribo de Benjamim. Ele era Yehoshua ben Nun, e Nun era da tribo de Benjamim. Tá? Okay? Por isso que Moshe falou, Yehoshua, entendi, né? O nome dele era Rocheia, vocês se lembram disso, né? Moshe que botou o Iud lá de Sara e virou Yehoshua. O nome dele era Rocheia ben Nun, tá? Rocheia, você vai ser meu general nessa luta contra Amaleque. Por quê? Porque nós sabemos que só a tribo, só os descendentes de Rahel têm poder sobre Amaleque. Nós sabemos disso também. Tá? É importante vocês entenderem. Vocês estão vendo como é que a história, né? Ela é complicada, né? Eu mandei para vocês isso também hoje. Então todo mundo questionando, né? Foi a coisa gozada. Eu estava aqui assistindo, né? Eu tirei segunda-feira para assistir o Trump, né? Antoninos Pius, né? Lembre-se, por 3 vezes eu já vivi 40 anos nesse mundo, ou seja, eu já passei 120 anos nesse mundo como centurião, tá? Como centurião. Claro, hoje eu não leio mais latim como eu lia, mas eu ainda leio latim, tá? Eu tenho dezenas de livros em latim, tá? Muito bem. Aí o que acontece? Eu estou acompanhando o meu César, tá? Aí a Lúcia subiu. Você está acompanhando o Trump? Eu disse, estou. Puxa, ela está elegante. Eu disse, então, presta atenção, ela é a única que está com chapéu. Quem usa chapéu nesses eventos é a realeza. Ela disse, a realeza. Aí ela até se lembrou da Lady Di, né? Que ela via a Lady Di passar assim na frente da nossa casa em Londres, né? Onde a gente morava em Londres. É mesmo, isso, ó. Essa mulher tem alguma coisa de real. O que foi divulgado hoje? Que quando veio a ordem lá dos socialistas, né? Para eliminar a família Romanov, né? Os Césares, os Czares, né? Toda a família czariana, eles conseguiram sequestrar, né? Uma moça e levaram para a Lituânia, tá? Para a Lituânia. Lá na Lituânia ela cresceu, né? Essa mulher cresceu,
criou uma linhagem, né? E hoje é a Milane. Então, na realidade, ela é a rainha da Rússia. Tá? Então, quem é o rei da Rússia? É o Barão Trump, o filho do Trump. Tá? Então, quando você olha para o Barão Trump, você vê que ele é diferente. Aí eu falei assim, agora eu entendo, porque ele com 15 anos foi campeão americano de xadrez. Porque é uma característica da realeza Romanov, serem muito bons jogadores de xadrez. Tá? Entra aí e vejam como ele já foi campeão de xadrez. Bota aí no incrível, né? Vocês veem como é que as coisas são? Tá? Irmão, tem que estudar Guimarães, tem que estudar. Se o irmão não estuda, ele não vai para frente. Tá? Agora, estudar é um sofrimento, claro que é. Porque o que você gostaria de fazer? Dá o PDF, como é que se chama? O negocinho, né? O Pix, né? Não é Pix. O plugzinho, como é que se chama o plugzinho? Que bota no computador. USB-C? Hã? É o pendrive. Pendrive? É o pendrive. Dá um pendrive aí, pau! Aí, lamentavelmente, irmãos, isso é uma outra escravidão que a gente tem, tá? Parece que a gente vem zerado, mas a gente não vem zerado. A gente vem com a memória genoquântica, pelo menos do avô, com certeza do pai. Tá? Pode ser que do bisavô. No meu caso, é memória quântica do meu tio bisavô, que não era tio bisavô, porque ele era tio bisavô de meu pai, porque a mãe da mãe de meu pai, que era casada, que é fruto da relação dele, do Shmuel Hartman, aqui no Brasil, porque ele veio com os holandeses, tá? O Brasil. Tá? Ela era Gertrude Hartman, tá? Bem holandês, né? O irmão Marcelo já morou lá na Holanda, né? Gertrude é um negócio comum lá, né? Tá? Gertrude, tá? Então, eu tenho essa memória quântica. É legal isso daí. Tanto assim que lá em Tisfad, eles me pedem muita visualização remota. Esses dias mesmo me pediram, né? Vocês se lembram, né? Eu fiz uma, eu falei, tem 35 aí, que já era, tá? Eu sei que tem, mas eu não digo quem, porque eu não sou autorizado também pela governança para isso. Aí veio o Ramais e disse, da lista, 35 já estão mortos. Que é exatamente o que eu falei aqui, vocês se lembram na live, tá? Okay? Então, lá, quem é que faz isso? Quem é que assina? Quem é que assina? Harav Shmuel Hartman. É assim que eu assino lá. Tá? Porque o mérito não é meu. Tá? O mérito é dele, não é meu. Então, nós somos proibidos de falar qualquer coisa dizendo que é nosso. Porque nada é nosso. Tá? Então, quando o ladrão desesperado, ele diz, eu sou um autodidata. Mentira. Se você lê um livro, você aprendeu com o autor do livro. Tá? Nunca ninguém me ensinou nada. Eu aprendi tudo sozinho na Bíblia. Pô, então olha quantos te ensinaram. Tá? Então, nada é nosso. Nós não temos nada. Tá? Do pó vieste ao pó voltará. Essa é a única verdade que o irmão não pode esquecer. Então, aqui, o que Moshe está dizendo, né? Mas eles não acreditarão em mim. Tá? Então, como é que Shemot começa? Shemot começa aqui, ó. Né? Yaakov não queria sair de Canaã. E estava super bem lá. Aí o que aconteceu? Hashem mandou seca, fome. Vai ter que sair. Tá? Avram Avinu saiu de Ur da Caldeia, quer dizer, quem saiu foi Querá, né? Seu pai saiu com todo mundo, né? Ele já estava lá em Padan Aram, com 65 anos de idade, super bem, super sumo sacerdote. Pô, ele estava super bem, tá? Aí aparece o quê? Sai da terra, da parentela e da casa. E vá para uma terra que eu vou te indicar. Aonde era a terra? Não sei, mas tem que sair da zona de conforto. Tá? Então Moshe também não queria sair da zona de conforto. E está dando desculpa aqui, né? Então aí o que aconteceu, né? Nesse momento que Moshe fala esse monte de abobrinha para Hashem, o que diz a Gemara? Deus não cobra ou critica a postura de Moshe. Tá?